Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Les Misérables en Nation. Meu nome é Vinícius Anaya. Hoje estarei aqui novamente apresentando-me como Michel de Nostradame. Eu irei partilhar convosco aquilo que o meu livro, que eu comecei a escrever, e ele que dá justamente o nome ao canal, Les Misérables en Nation. Eu irei fazer um vídeo por capítulo e irei partilhar aquilo que eu escrevi. Irei começar aqui com uma ligeira descrição do que seria a capa, porque ainda não tenho a capa feita e preciso de um artista para fazer isso. A descrição basicamente é um mendigo sentado no terceiro degrau, a vestir uma camisa branca, cuja branca suja e rota, com o ombro esquerdo desnudo, o lado do coração à mostra, com calças pretas, sem sapato e sem meia no pé esquerdo, apoiado no segundo degrau, com a calça arregaçada até o joelho no lado direito e com o avental de mestre vestido. As luvas parecem um pano branco a sair do bolso da calça. O piso está molhado até o segundo degrau. Um ambiente noturno, na semipenumbra. Por trás dele existe o vulto de um ser em luz branca, muito intensa, dando a impressão de estar a apoiar-se nele pelo ombro esquerdo. E o maçom está a olhar nesta direção, na direção do tronco da viúva. Aqui eu deixo uma frase, após essa descrição da capa, eu deixo aqui uma frase da resistência alemã. O povo sabe que nós colocamos os nossos princípios acima do ganho pessoal. Essa é uma frase da resistência alemã na Segunda Guerra Mundial. Aproveito também aqui para deixar uma frase de Dalai Lama. Se não podes ajudar os outros seres sencientes, abstenha-se de lhes fazer o mal. Esse livro é dedicado à humanidade. Depois aqui tem os agradecimentos que não estão prontos. Aqui eu deixo uma nota. Não inicie a leitura desse livro enquanto teu coração achar que a bondade é o caminho da justiça. Guarde-o para o justo, que o possa ler. No entanto, todos os religiosos o podem ler. Sabem bem vocês que jamais serão justos e muito menos bons. Eu deixo aqui também, dentro do livro, o Salve Regina, a oração templária. Bastante fácil de vocês encontrarem no YouTube. E a seguir também uma outra nota. Que o fogo consuma o vosso espírito, que as tuas cinzas jamais se reúnam, filhos do homem. Capítulo 1. Estou parado no trânsito, olho no retrovisor e questiono. Quem é esta pessoa de fato preto e camisa branca? Por breves momentos, minha mente é ofuscada e volto a olhar no retrovisor e perco a percepção do próprio tempo e espaço. Mas ainda sinto as minhas mãos no volante deste Mercedes. Eu sou Michel. Estou a correr em direção à árvore, com a esperança de apanhar o fruto mais suculento possível. Quando se é criança, realmente não temos a noção do tempo e do espaço, muito menos das coisas que nos rodeiam. Vemos e não percebemos, e tudo o que nos dizem se torna uma verdade. Somos cegos e estamos com os olhos abertos. Não vemos para além do véu devido à falta de maturidade. Nasci numa família humilde. Minha mãe era empregada doméstica e via a foto do meu pai em recortes de colunas de jornal. Tive uma infância muito dura. O que muitos tinham em abundância, a mim faltava. Eu não tinha nada. Não tenho vergonha de pedir para sobreviver. Já fiz isso no meu passado. Tive de bater
em porta em porta, para pedir o pão velho que lá havia. Por vezes havia pão, outras um simples não, e poucas outras vezes havia mais do que pão. Havia um prato de comida e com direito a sumo. Mas, mais do que a comida, era o olhar carinhoso de quem realmente acolhia com o coração. Talvez, por eu ser criança, havia esse sorriso e esse carinho. Talvez, por eu ser criança, não me apercebia da minha trágica posição. Não havia nada de anormal naquilo ou de errado, apenas estava a pedir comida. Passava grande parte do dia a caminhar, o que me garantia contemplar de forma inequívoca o esplendor e a beleza da vida, seja ela numa flor ou seja ela nas gargalhadas que dávamos quando parávamos para comprar uma gasosa com os trocos que arranjávamos. Havia o seu lado doce e o seu lado salgado. Por vezes, ou quase sempre, chupava limão puro. Apesar de ácido, gostava. Confesso que os tempos de escola também não eram fáceis. O sacrifício feito pela minha mãe para sustentar a mim, o meu primo, o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, não permitiram ter mais do que o uniforme básico, alguns lápis e cadernos, contando que os livros eram oferecidos na escola. Tinha alguma dificuldade em aperceber as coisas simples, porque a minha mente estava sempre muito além daquelas coisas simples. Lembro-me que com 6 anos de idade, não existir dúvida sobre a existência de outros planetas e sóis que pudessem albergar vida, mas só quase 10 anos depois, houve confirmação científica que tais coisas existiam. Confesso que foi um choque. Tive alguma dificuldade na escola, pois muitas vezes andava disperso a filosofar sobre a vida. Quem eu era, o que eu tinha e por que o mundo era daquela forma. Revoltava-me ver as notícias sobre a África, com todas aquelas pessoas a morrerem de fome, nas suas próprias peles, e por vezes pensava, se elas pudessem pedir como eu, já não passariam fome. Interrogava-me perante a justiça de Deus. Inquietantemente, procurava achar a resposta que justificasse a situação daquelas pessoas, que sucumbiam pela fome e o próprio espírito presenciava o desprezo. Neguei Deus por 3 vezes, porque recusou-se em atender o meu pedido, que levasse-me desse mundo, mas que aquelas pessoas tivessem comida e abrigo, que eu me tornasse feliz para que elas pudessem sorrir, que eu ficasse sem pernas para que elas pudessem andar. Nada disso foi ouvido e questionava-me cada vez mais. Por que tanto sofrimento? Que Deus é esse que alimenta a vaidade dos ricos e não dá o pão para aqueles que são pobres? Essa revolta andou lado a lado durante muitos anos. Mesmo antes da minha adolescência, apercebi-me que havia de tudo no mundo menos a justiça. E não percebia o caráter filosófico da imagem da justiça, vendada com a libra em equilíbrio e com a espada em punho. De facto, aquela pobre senhora não estava a ver nada. Era assim que eu via a justiça. E era assim que eu pensava e via aquela imagem e recordava da miséria extrema que se vivia em África. Mas, ao mesmo tempo, talvez pelo facto de ser criança, também eu não me via como miserável. Fim do primeiro capítulo. Muitíssimo obrigado. Disse.